Oi, pessoal, tudo bem? Essa então é a nossa 10ª aula da disciplina de construção de compiladores, onde a gente vai falar sobre a CVM, que é a CPRL Virtual Machine, a máquina virtual da linguagem CPRL que a gente vai utilizar, tá? O nosso trabalho com o compilador, a partir de agora, na verdade, vai ser o último projeto obrigatório, vai ser implementar o back-end dele para aquele subconjunto barra zero da CPRL, onde que a gente vai ter que gerar código assembly para a máquina virtual. E aí a gente vai passar esse assembly, né, composto pelos mnemônicos, pelas instruções, vamos dizer assim, passar pelo assembler que vai montar para a máquina virtual entender, né? Eu estou conferindo aqui se a câmera está travando. Então, pessoal, vamos dar uma olhada. Eu acredito que vocês tenham visto um pouco de assembly na disciplina de arquitetura de computadores. Aqui a gente vai dando uma olhada de novo, tá? Outra coisa naqueles 3 apêndices que eu disponibilizei para vocês do livro, com autorização do autor, tem um apêndice lá que ele é só sobre as instruções da CVM, tá bom? Instruções em assembly da CVM que vão ser convertidas para opcodes, né? Mas enfim, vamos lá, né? Então a CVM é CPRL Virtual Machine. Deixa eu pôr isso aqui em itálico. É um computador hipotético projetado para simplificar a fase de geração de código do compilador da CPRL. Usa uma arquitetura baseada em pilhas, ou seja, maiores instruções esperam ou armazenam valores na pilha, ou ambos. Tá? Então a gente vai ter operação que vai esperar 2 valores na pilha, vai ter que desempilhar 2 vezes, vai ter operação que vai esperar 1, vai ter operação que vai empilhar, vai ter operação que vai receber algum argumento e vai fazer alguma coisa com ele, ou vai lidar com o topo da pilha e esse argumento, ou vai só empilhar ele, tá bom? A gente vai ver algumas delas. Ela possui 4 registradores de propósito específico, mas nenhum registrador de propósito geral. A gente não vai fazer igual no assembly lá que vocês devem ter aprendido, poder gravar, poder armazenar valores em registradores e ler valores que estão nos registradores para fazer algumas operações e enviar para a memória, tá? A gente vai lidar sempre com a pilha. Esses 4 registradores de propósito específico a gente não vai lidar com eles. O funcionamento é automático, tá? A memória é organizada em bytes de 8 bits, cada byte é endereçável diretamente. Uma palavra é um agrupamento lógico de 4 bytes consecutivos na memória. O endereço de uma palavra é o endereço do seu primeiro byte, o mais abaixo na pilha, na memória, perdão. Como os tipos primitivos são representados na CVM, né? Valores booleanos são representados em um único byte. 0 significa falso, então 8 zeros, né? Que é um byte. E qualquer valor diferente de 0 é interpretado como verdadeiro. Tem qualquer bit ali chaveado para 1, a gente tem o valor verdadeiro. Perdão. Valores do tipo caractere, a gente vai lidar com o Unicode, que é o padrão do Java, né? Eles vão usar 2 bytes, igual no Java também. Utiliza a codificação usando o plano 0 ou o plano multilingüe básico do Unicode, que seria ali a codificação para a maioria, para a grande maioria, se não todas, não, a grande maioria dos idiomas, principalmente os que usam alfabeto latino, né? E os pontos de código variam de U, que é esse prefixo para indicar que é Unicode, né? 0000 em hexadecimal até FF. Que é 16 a 0, a primeira, a segunda, a terceira. 16 a terceira símbolos, né? Valores inteiros usam uma palavra. 32 bits em complemento de 2, como vocês também já viram na arquitetura e em circuitos digitais. Bem, instruções da CVM. Cada código de operação, Operation Code ou Opcode, a gente já vai chamar de Opcode, tá? Das instruções da CVM ocupa 1 byte na memória. Nós veremos as instruções usando os mnemônicos do assembly e eles pelo assembler vão ser convertidos para o opcode específico, tá? Correspondente. A gente não vai lidar com a montagem, tá bom? Apesar de que o montador tá tudo disponibilizado para vocês. Algumas instruções recebem 1 ou 2 argumentos, os quais estão sempre localizados nas palavras que seguem imediatamente as instruções na memória. Dependendo do opcode, um argumento pode ser um único byte, 2 bytes, se for um caractere, 4 bytes,
para um inteiro ou endereço de memória, e múltiplos bytes se a gente estiver lidando com um literal de string. Para cada caractere, 2 bytes, né? Então, se tiver 10 caracteres a string, a gente vai ter 20 bytes. A maioria das instruções obtém esses operandos da pilha, como a gente já falou. Em geral, os operandos são removidos da pilha sempre que uma instrução é executada e quaisquer resultados gerados são inseridos no topo da pilha. Sempre há remoção se usar valor da pilha e sempre há empilhamento quando o resultado é armazenado na pilha. Tá? Então, algumas instruções da CVM, alguns exemplos. O add remove 2 inteiros do topo da pilha e empilha a soma de volta. O inc adiciona 1 ao inteiro que está no topo da pilha. Desempilha, adiciona 1, empilha. Load W é load word, ele carrega na pilha o que está no topo, está no endereço do topo. Então, ela carrega e empilha uma palavra de 4 bytes na pilha. O endereço do primeiro byte da palavra é obtido removendo do topo da pilha. CMP é compare, remove 2 inteiros do topo da pilha. Isso. Perdão. E os compara. Empilha um byte representa -1, 0 ou 1 de volta à pilha, dependendo se o primeiro inteiro é menor que, igual a ou maior que o segundo inteiro, respectivamente. Isso é aquele contratinho das funções de comparação que a gente já está acostumado também a lidar, né? Os 4 registradores de propósito específico. De novo, não há registrador de propósito geral. Os 4 são PC, SP, SB e BP. PC é o Program Counter ou Instruction Pointer. Ele mantém o endereço da próxima instrução que será executada. Então, quando as instruções do programa forem armazenadas em memória, o PC ele vai ficar marcando sempre a próxima instrução que vai ser executada. O Stack Pointer mantém o SP, né, que é o Stack Pointer, mantém o endereço do topo da pilha. A pilha cresce a partir dos endereços mais baixos da memória em direção aos endereços mais altos. Esse cara aqui é o cara que está sempre marcando o topo da pilha. Inicialmente, antes de executar alguma instrução, a pilha vai estar vazia. SB é Stack Base, mantém o endereço da parte inferior, o início da pilha. Quando o programa é carregado, SB é inicializado com o endereço do primeiro byte livre da memória. BP é o Base Pointer, que mantém o endereço base dos subprogramas que está sendo executado no momento. Aqui a gente não vai ver ainda a parte de subprogramas, tá certo? A gente está só vendo um overview aí da CVM. Endereçamento relativo usando os registradores SB e BP. Stack Base, Base Pointer. Stack Base, a base da pilha. Base Pointer é o ponteiro do início da onde os subprogramas começam a ser alocados, a memória deles, né? Variáveis declaradas no escopo de programa são endereçadas em relação ao registrador SB, Stack Base. Variáveis declaradas no escopo de subprograma são endereçadas em relação ao registrador BP, que é o Base Pointer. Exemplo, se SB tiver o valor 112, um endereço de memória, e uma variável com o escopo de programa, identificada por x, tem endereço relativo igual a 8, então o endereço real de x é SB mais o endereço relativo de x, que dá 120. SB, que é onde está a base da pilha, né? Stack Base. E, estou falando Stack Base, é Stack Base mesmo. Mais o endereço relativo, que dá 80, certo? Durante a preparação para a geração de código, o compilador precisa determinar o endereço relativo de todas as variáveis, porque vai precisar começar a fazer referência a elas quando o programa estiver pronto. A gente tem que saber aonde procurar. O assembly, né? O código tem que estar pronto. Para os programas que não possuem subprogramas, tanto SB quanto BP apontam para a mesma localização na memória. Faz sentido, né? Se eu não tenho subprograma, o meu BP fica parado. Bem, endereçamento relativo. Suponha que um programa contém as seguintes declarações, perdão. Então a gente tem aqui duas declarações múltiplas, uma declaração simples, né? Aqui eu tenho duas variáveis, aqui eu tenho uma, aqui eu tenho duas também. Cada inteiro ocupa 4 bytes, cada char ocupa 2 bytes e cada boolean ocupa 1 byte. 4, 8, 10, 11, 12. Então a gente precisa de quantos espaços aqui de memória? 12. O comprimento total das variáveis para esse programa é 12. Então olha lá, o Stack Base ele marca o início da pilha. Todo mundo aqui, pessoal, o M, N, o C, A e o B, certo? Estão alocados aqui usando endereçamento relativo. Então, para M é 0,
porque em relação a SB eu desloco 0, N desloca 4, C desloca 8, A desloca 10, B desloca 11, ou seja, quantos que eu tenho que pular para chegar no endereço, né? Carregando um programa. Para fazer a carga do programa, o código objeto é carregado no início da memória, o registrador PC é inicializado com 0, o endereço da primeira instrução, os registradores SB e BP são inicializados com o endereço que segue a última instrução do código do programa, que vai ser sempre uma instrução de parada, que é uma halt, a gente já vai ver, e o registrador SP é inicializado com BP-1, certo, pessoal? A primeira instrução normalmente tem a forma program n. Quando executada, são alocados n bytes no topo da pilha para variáveis globais. Vamos colocar o program tudo em maiúsculo, que é um mnemônico, né? Qual é a representação que a gente vai utilizar para apresentar a pilha, né, pessoal? Então, olha lá, programa carregado na memória após a execução de várias instruções. Então, a gente vai enxergar a memória, os endereços mais baixos, o início da memória em cima, endereços mais altos, mais para o fim da memória abaixo. O programa vai ser alocado no início, o PC vai ficar acompanhando qual a instrução que vai ser executada na próxima vez. A gente vai ter a pilha de tempo de execução e essa pilha ela aumenta e diminui de acordo com as coisas vão acontecendo, com as instruções vão sendo executadas, tá bom? SB aqui vai manter, a partir do SB, a memória das variáveis, né, do escopo do programa, e depois vem o que vai acontecendo com as instruções. Acho que até preciso dar uma atualizada num desenho ali depois. Dois opcodes importantes aqui para lidar com o endereçamento relativo global e local, né? É o load global address, olha lá, load global address. O que ele faz? Carrega endereços globais para variáveis com deslocamento de n. Então, se eu estou carregando uma variável que está a 8 bytes do SB, que é o stack base, não é isso? Do SB, eu faço LDG address, né? Load global address de 8, aí eu vou saber que eu tenho que fazer a carga daquele valor que está naquela posição. O que ele faz? Ele empilha SB mais N na pilha, usada para variáveis declaradas no escopo do programa. Então, eu vou pegar sempre, isso aqui vai estar fixo, né? Vai ser o fim, vai ser o próximo byte depois da última instrução do programa, e ele vou saber sempre somando isso aqui para eu saber em qual parte da pilha está a minha variável. E o load local address, aí é quando a gente tem que usar o BP, que é o base pointer, quando a gente está lidando com subprogramas, são análogas aqui, né? Então, pessoal, esse código aqui escrito em CPRL, depois de montado, vamos dizer assim, né? E a gente desmontar ele, na verdade a gente já vai gerar isso aqui, vai gerar o código em assembly, em mnemônicos, a gente vai ter algo parecido, algo igual, na verdade, que isso aqui. O que pode talvez mudar sejam esses valores antes que tenham 2 pontos, que são os labels, que a gente vai entrar em detalhe disso depois. Tá certo? Então, pessoal, esse código aqui, ó, declaração de duas variáveis inteiras, de uma variável char, uma constante valendo 5, as instruções do programa atribuindo 7 em m, atribuindo o valor da constante vezes m em n, atribuindo o caractere x em c, escrevendo n igual ao valor do n, da variável n, escrevendo c igual ao valor da variável c. Olha só o assembly correspondente e aqui uma tabelinha indicando o que cada instrução significa. De novo, para saber exatamente parâmetros e como elas funcionam, consultem o apêndice. Então vejam, program 10 aloca 10 bytes na pilha para as variáveis locais aqui do programa, as variáveis de escopo de programa. Por que 10? 4 do M, 4 do N, 2 do C, dá 10. Esse aqui, pessoal, a gente não precisa, porque o que vai acontecer? Na hora que fizer a montagem, na hora que gerar o código, que emitir o código assembly da nossa árvore sintática abstrata, quando encontrar uma constante, a gente vai substituir o encontro dela pelo load aqui específico, né? Nesse caso, como inteiro, né? Um load int. Bem, próximo. Olha só, atribuição de 7 em M. Olha as 3 instruções que acontecem. Faz, olha só, a carga
pega o endereço de quem está deslocado em 0 a partir do USB na pilha e empilha. Carrega o 7, empilha o 7. E aí faz o quê? Store W. O que é esse Store W? O que esse Store Word faz? Opa, errei aqui. Store Word faz. Ele pega, ele desempilha os dois caras. O cara que estava no topo vai ser armazenado no local onde está o segundo elemento que foi desempilhado. Então quer dizer o quê? Eu estou guardando 7 em quem está sendo apontado para esse endereço 0 a partir de SB, né? Stack Base. Stack Base? Tudo bem? Próxima instrução. A instrução n recebe o 5, que é a constante, vezes m. Agora é um pouquinho mais elaborado. Faz a carga do endereço relativo a 4. Então, vou pegar o stack base e somar com 4 e vai guardar esse endereço. Carrego 5 na pilha, porque é a constante. Carrego na pilha o cara que está na posição 0, em relativo à base da pilha, né? Carrega o endereço, então SB, eu estou confundindo, tem hora, mas estou falando certinho. SB mais 0, põe na pilha esse endereço, carrega. Agora olha só, o que esse load W vai fazer? Ele vai carregar uma palavra daqui, vai carregar o valor que está aqui. Que valor que está aqui? Isso aqui é a referência para o M. O M já foi atribuído 7 e foi armazenado aqui no Store W. Então, quando eu estou load W, eu estou carregando esse 7 e colocando na pilha, certo? Aí eu multiplico o 5 vezes o 7 e esse resultado eu armazeno aonde? Lá no N. Quando eu dou Store W, eu vou pegar esse endereço e guardar esse endereço, perdão, e guardar esse resultado, tá bom? A pilha ela vai aumentando e diminuindo com essas coisas que vão acontecendo. Próximo é armazenar um X, uma constante em caractere. Então, carrega na pilha, empilha o endereço global com o offset de 8, né? Que então pega o SB mais 8 e guarda na pilha. Carrega um caractere na pilha e store 2 bytes, né? 2B aqui que são 2 bytes, porque um caractere representa 2 bytes. Armazena esse cara em quem está sendo referenciado aqui, que no caso é a variável C. Próxima instrução. Próxima linha aqui, nosso próximo statement, né? É uma write line mostrando uma string, vírgula e uma variável. Então veja o que está acontecendo. Carrego a string na pilha, imprime essa string, esse put string, put str, está aqui, ó, é um opcode de I/O, de entrada e saída, né? Na verdade, saída, né? Está nesse conjunto de opcodes de entrada e saída. Pessoal, eu não estou falando aqui, mas é só ir acompanhando o que eu estou falando, tá? Põe na pilha o endereço relativo, o endereço SB mais 4, com offset de 4, que é o nosso N, é isso? Olha lá, porque é o que a gente vai carregar ele, né? Carrega, mostra ele e put EOL end of line, pula a linha. Porque é um write line, né? Pula a linha, né? Se fosse só write, não teria esse put EOL gerado. Próxima instrução é o write line com a string C igual, e C espaço igual espaço, imprimindo C, é parecida com a anterior, carrega a string na pilha, imprime, isso aqui vai consumir o topo da pilha, faz o cálculo do endereço global, né? Pegando o SB, somando em 8 na pilha, carrega 2 bytes na pilha. Que 2 bytes que são esse, pessoal? Perdão, carrega o que estava lá nesse endereço, imprime o caractere, imprime o pulo de linha e, como última instrução, mata a máquina virtual, que é esse comando halt. Percebam, a gente não tem loop, a gente não if, a gente não tem if, a gente não tem desvios aqui ainda, tá certo? A gente vai falar disso na próxima aula. Essa aula é uma aula mais teórica, tá? Então, após a execução da primeira instrução, pessoal, como que, daquilo ali que a gente acabou de ver, como que estaria organizada a nossa memória? A gente tem todas as instruções do programa mostradas aqui num verdinho mais escuro, que eu até esqueci de falar essas cores, né? Código do programa é esse verde um pouquinho mais escuro, uma cor meio de mato, assim, meio esquisita. Os valores da pilha estão em verdinho, e a memória livre é um verde um pouquinho mais claro, pontilhadinho, tá? Esqueci de falar isso.
Então, o código do programa. Aqui a parte da memória, que foi armazenar, que foi organizada, certo? E Program 10 lá, lembram? Aqui vem a pilha. Tudo bem, gente? Bem, usando a pilha para manter valores temporários. A parte da memória abaixo das instruções CVM das variáveis globais é usada como uma pilha de tempo de execução que mantém os registros de ativação, ou Activation Records, ou Stack Frames. Stack Frames eu cheguei a falar algumas vezes para vocês quando a gente falou de recursão, quando a gente viu em estrutura de dados, a gente falou de recursão, falou, tem o Stack Frame, né? As variáveis locais e como retornar a execução para o método chamador, né? Fica armazenado nesse Stack Frame que a gente não implementou ainda, a gente ainda vai implementar. Na verdade, isso aqui vai implementar quem for fazer o projeto opcional, que na verdade vai ser um projeto só, tá, gente? Eu tinha falado que um C2 vai ser um só englobando que seriam nos dois. Dos subprogramas e valores temporários e intermediários. Conforme as instruções da máquina são executadas, a pilha aumenta e diminui. A pilha de tempo de execução estará vazia tanto no início quanto no fim de cada instrução da CPRL dentro do programa principal. Então, pessoal, vamos assumir que, agora nesse exemplo, o registrador SB tem o valor 100, a variável inteira x tem endereço relativo 0, então ela está lá no SB, né? Ela começa a ser alocada a partir dali. Ela é inteira, ela tem 4 bytes. E Y e Z também tem 4 bytes. Y já tem valor 5, Z tem valor 13. Endereço relativo 4 e 8, porque é 4 bytes cada uma. E a gente vai fazer a execução dessa instrução de atribuição aqui, que o assembly correspondente é esse. A gente já vai ver aqui nas próximas, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu tenho que colorir de outra cor. Depois eu vou melhorar isso aqui, tá, gente? Acho que aqui tem que ser verdinho escuro. Só vou conferir, tá bom? Então a gente tem essa cara aqui inicialmente. A gente tem o USB apontando para o endereço 100. O X, o endereço relativo dele é 0. O 5 é 4. O 13 é 8. Então a gente tem esse posicionamento. Olha lá, 104, 108. A pilha ela cresce para baixo. A parte temporária ela está vazia, porque a gente não está usando a parte da pilha que vai crescer e diminuir. O valor de x é desconhecido, a gente quer calcular o x, tanto é que x está recebendo 2 vezes y mais z. Então a gente vai executar essas instruções aqui agora passo a passo. Então a primeira coisa, olha só, faz a carga global do endereço 0. Então o que eu estou fazendo? Eu estou pegando SB, somando com 0 e guardando na pilha. Esse é o endereço de x, porque eu sei que o x está na posição 0. Mas professor, mas como que eu vou saber esses offsets aqui? Isso aqui é na geração de código que vai gerar. Tá bom? Isso aqui a gente não está preocupado ainda. Bem, próxima instrução. A gente vai fazer o lado direito. Carrega o inteiro 2 na pilha. Olha lá, constante inteira. Agora, carrega o endereço relativo a 4, ou seja, a base mais 4, que é o y. Na hora que eu carreguei ele, eu vou executar a próxima instrução, vai ser um load word. O que ela vai fazer? Vai pegar o topo da pilha e vai nessa posição de memória 104 e vai ver que o valor que tem lá dentro vai colocar aqui no topo. Que era 5, né? Olha lá, o valor de y. Então eu troquei o y por 5 para ficar fácil, para mostrar o que está acontecendo. Vejam, a próxima instrução é uma instrução de multiplicação. Ela vai desempilhar os dois elementos que estão na pilha, vai multiplicar e vai guardar no topo da pilha. Então vai sair 5 como operando da direita, 2 operando da esquerda, vai fazer a multiplicação 2 vezes 5 e vai armazenar o resultado que é 10 no topo da pilha. Certo? Que é o produto. Veja a parte temporária, né? Subindo e descendo aqui, aumentando e diminuindo. Depois eu vou trocar. Aqui está errada a cor mesmo. Aqui é o verdinho mais escuro, aqui é o azulzinho, tá? Próxima instrução, pessoal, o que vai acontecer? Agora eu tenho que lidar com o Z. Qual foi os passos anteriores? O que a gente fez quando lidou com o Y? Primeiro, eu tenho que calcular o endereço do Y, que é o SB mais o offset, que era 4, aqui é 8. Vai dar 108, né? Vejam, próximo slide, 108. Faço a carga da palavra que está nessa posição. Por que eu uso o load W? Não esqueci de falar isso. Porque cada inteiro tem 4 bytes e cada palavra 4 bytes. Então eu vou carregar nesse espaço de memória, no 108, no endereço 108, o binário que está ali dentro. O binário representando o decimal 13 que a gente está colocando aqui para simplificar. Então eu teria que colocar 32 bits, né? Muita coisa. Então faz a carga. Então recapitulando. Vai nesse endereço. Desempilha esse endereço, vai nessa posição, carrega o dado, empilha.
13. Agora a próxima instrução é uma soma. Veja, eu até troquei o Z por 13. É para entender, tá bom, gente? Para vocês entenderem o que está acontecendo. Na hora que dá o add, ele vai desempilhar o 13, o 13 está no topo, desempilhar o 10 é operando da esquerda, 13 operando da direita, isso faz diferença, né? Eu preciso ter essa ordem correta, né? Porque se fosse uma operação sei lá, de subtração, teria problema no resultado. Então, 10 com 13 vai dar 23. Esse 23 vai ser empilhado. E agora o último processo que precisa ser feito é qual? É guardar esse 23. E onde o 23 vai ser guardado? O store W, o store word, ele vai pegar os dois elementos que estão no topo da pilha, vai usar o primeiro como valor que vai ser armazenado e o segundo, o endereço onde esse valor vai. Então, quem que é o endereço 100? O endereço do x, 23, vai ser colocado naquela posição. E aí tem a execução finalizada. Tudo bem, pessoal? Então, essa aula é mais para entender a CVM e o assembly da CVM. Tá certo? Na próxima aula a gente vai ver geração de código. Aí a gente vai ter bastante detalhe para estudar, para analisar. Tudo bem, gente? Então é isso aí. Valeu aí, falou e até mais.